E a lua de mel? Estamos todos ainda em lua de mel? Sim, estamos todos em lua de mel. Quer dizer, quase todos em lua de mel. Porque esse final de semana, numa diocese da Carolina do Norte, o bispo resolveu cancelar as missas tradicionais. Como assim cancelar as missas tradicionais? O Francisco morreu, entrou um papa aí que soltou um latim e vestiu uma roupa tradicional e disse que a igreja estava aberta ao diálogo, que as pontes estavam sendo formadas, que as pessoas estavam sendo ouvidas. Não é assim a linguagem que eles usam? E de repente chega o bispo e cancela a missa tradicional na igreja, todo mundo assistindo a missa. E de repente o bispo chega e diz que a partir de julho não haverá mais missa tradicional na diocese. E aí? E agora? O que está acontecendo? Cadê o Papa? O Papa sabe disso? Ora, veja bem, se o Papa não sabe disso, então eu não sei nem o que dizer, porque é um bispo que falou que não haveria mais missa nas dioceses, nas igrejas, certo? Não é só um padre de uma paróquia, é um bispo. Claro que o Papa sabe de tudo, mas é claro, mas é lógico. Ele pode não falar nada lá do Vaticano, mas é claro que o bispo não ia tomar uma atitude dessa, comunicar aos fiéis, sem comunicar nada ao Santo Padre, né? Agora isso, minha gente, é a sinodalidade. É como eu falei já no meu primeiro vídeo, né? Que a igreja, ela ia começar a ser destruída por fora. O Papa estava ali no Vaticano apenas para acalmar os ânimos, enquanto os bispos iam descentralizando, iam resolvendo como queriam e como a Igreja Católica deve funcionar em cada paróquia. É uma coisa bem protestantizada, né? Porque os protestantes não são assim. Eles resolvem como querem em cada igreja, em cada denominação. Isso é a sinodalidade. As pessoas têm que procurar se informar o que é sinodalidade, primeiramente, para então começar a defender a Igreja Católica. Porque as pessoas não sabem nem o que significa sinodalidade. E então está lá os fiéis sentados na igreja, né, rezando a missa. O bispo chega no final e fala que não vai ter mais Santa Missa. Joga bomba no colo dos fiéis. Todo mundo fica a ver navios, fica sem entender como assim. Porque é interessante informar que nos Estados Unidos, os católicos tradicionais, eles são realmente católicos. Eles são fervorosos. Eles vendem suas casas, eles vendem suas alianças, eles vendem suas economias, eles fazem o que tiver que fazer para morarem perto da paróquia que tem a missa tradicional. Porque eles estão cansados de dirigir 1, 2, 3 horas, às vezes até um dia todo, para assistir uma missa. Então, eles se relocam e vão morar perto da paróquia que tem a missa. Então, muita gente já tem a sua vida totalmente reconstruída perto daquela paróquia, né? E mudam de emprego, mudam as crianças de escola para ter aquela missa, aquele projeto de salvação deles ali perto deles, porque eles levam a missa, a Igreja Católica, muito a sério. E é muito triste ver o que esse bispo está fazendo com essa gente, né? E cadê o Papa? Porque se não houver uma resposta, que eu acho que não vai vir, os outros bispos, né, que querem implementar, porque esse bispo implementou a Traditionis Castores do Francisco na paróquia.
que é justamente para cancelar a missa de sempre. Então, se outros bispos souberem disso, eles irão seguir o mesmo exemplo. Mas a história, meus queridos, não terminou aí não, calma. Que o bispo, ele não achou conveniente só jogar essa bomba. Ele quis mais, ele quis humilhar, ele quis pisar. Então ele falou para os fiéis, mas eu já arranjei uma outra igreja para vocês. Escutem só, eu já arranjei uma outra igreja para vocês. Não fiquem tristes, eu vou conceder a permissão para vocês terem a missa de sempre. E todo mundo, como assim? Uma vez por mês. Uma vez por mês. Olha a esmola que eles querem dar para os tradicionalistas. Eu vou jogar aí uma ficha para ti. Toma aí essa esmola. Uma vez por mês. Tu tem direito de ir com a tua família na missa. Só que não vai ser na Igreja Católica. E todo mundo, o quê? Eu conversei com uns amigos protestantes que concederam, escuta só, um espaço no lugar que eles fazem lá o ritual deles, para vocês terem a missa de sempre. Olha só o nível que chegamos. Eu vou repetir. O bispo vai fazer um puxadinho na igreja protestante para que os católicos tradicionalistas saiam da igreja católica e possam ter a missa celebrada apenas uma vez por mês na igreja protestante. De novo, o nome disso? Sinodalidade. É isso que estão fazendo com a gente. Agora, a culpa é de quem? A culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque não rezamos o suficiente, não temos graças necessárias de termos bispos, padres, papas, católicos de verdade, que usurpam da fé, que fazem isso com a população, que não aceitamos assistir à missa que eles querem nos impor. Nós queremos a missa de sempre e eles dizem não. Por quê? Porque a igreja é deles. Eles que decidem, eles que mudam o ritual, eles que mudam as igrejas, eles que mudam a música, eles que reconstroem a Igreja Católica. Eles denominam de novo, né? A igreja a modo deles, que é uma igreja ecumênica, é uma igreja onde todos os caminhos levam a Deus, né? Você senta aqui com um budista, você senta aqui com um indiano, você senta aqui com um protestante, você senta aqui com uma pessoa que acredita no Hare Krishna, todas as diferentes religiões, né? Os muçulmanos, e todos nós sentamos, né? Rezamos para Deus, e não importa se o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Não. Essa verdade não é uma verdade absoluta. Para os católicos não é mais. Não interessa, né? Porque Jesus morreu na cruz e ninguém sabe. Porque nem precisava. Porque todos os caminhos já estão levando a Deus mesmo, né? Então, essa é a igreja que eles querem implantar pra gente. E a gente aceita. Então, quando a gente aceita, tudo que vem depois é por causa disso. É porque a gente não luta pela tradição, não luta pela verdade. Nós precisamos ser vigilantes, estarmos vigilantes com os acontecimentos da igreja.
E por quê? Porque é só um amor que a gente tem pela Igreja Católica, é alguma coisa que a gente defenda, que... O que isso vai mudar na nossa vida? Bem, vai mudar na nossa vida porque a Igreja Católica é a única instituição que vai nos ajudar, depois da nossa morte, a irmos para o céu. Quão importante é essa instituição? Quão importante é essa igreja para o nosso projeto de salvação pessoal, para as nossas famílias? Então, por isso que a gente luta. Porque a gente vive aqui pensando no céu. E a Igreja Católica, ela só tem uma função nessa terra, que é para a salvação das almas, única e exclusivamente. Nós não estamos aqui para diminuir as guerras. Não. Nós não estamos aqui para trazer todas as pessoas para viverem em unidade. Nós não estamos aqui para isso. Porque desde que o mundo é mundo, existem guerras, existem pessoas que não estão em unidade. Jesus Cristo veio, morreu por nós. Quando ele foi embora, as coisas melhoraram? Não, elas não melhoraram. Porque Jesus nunca prometeu nada nesse mundo para a gente. Ele veio nos ensinar como que nós poderemos ter a unidade, ter a paz no céu, não aqui. Então, ele deixou a Igreja Católica para nos ajudar a nos levar para esse caminho. Mas essa gente que está tomando conta da Igreja Católica hoje, não, né? Essa gente, o céu delas é aqui. O inferno delas é aqui, o purgatório delas é aqui. Então, elas só conseguem enxergar aqui. Mas isso não é Igreja Católica. Repetindo, isso não é Igreja Católica. Eles querem reinventar uma nova igreja, reinventar uma nova missa, reinventar um novo rito. E já mostrou, desde 1900 final de 58, começo de 60, quando eles implantaram esse Concílio Vaticano II, vem mostrando que não está dando certo. Né, gente? Os conventos fechando, né? As vocações diminuindo, né? As igrejas vazias, né? Eu fico tão impressionada com, muitas vezes eu vejo, não sei, uma foto, ou às vezes vejo um vídeo na internet, aí eu vejo aquela igreja, as pessoas rezando, e quando eu vejo o Cristo sem a cruz, só o Cristo ali, e eu digo, meu Deus, cadê a cruz? Nos roubaram até a cruz. Por quê? Para não doer? Tiraram a cruz? Cadê a cruz? Eu quero a minha cruz. Eu quero a cruz de volta. Eu quero a música sacra de volta. Eu quero a missa de sempre de volta. Eu quero os conventos cheios de novo. Eu quero que nos seminários os padres entrem para se santificar e não para sair tudo afeminado. Tudo cheio de ideologia, de teologia da libertação na veia. Eu quero que os padres saibam rezar em latim. Eu quero que os padres saibam rezar a missa de sempre. Eu quero que os santos sejam santos pelo mérito deles. Eu não quero santo de calça jeans. Não quero. Eu não quero santo da calça jeans. É muito difícil o processo que tivemos com o Francisco por esses 12 anos e esse Papa agora que começou, e a gente já vê o desmando. Quanto tempo mais a gente vai aguentar? O que será de nós? Por que tanta confusão? Por que tanto ódio com a Igreja Católica? Devemos sim rezar e jejuar para que Deus restaure a hierarquia da igreja lá de cima, sabe?
Rezemos para que Deus converta esse povo, porque eles caem, eles saem arrastando um monte de gente. Eu não sou, sabe, gente? Eu não sou teóloga, eu não sou uma pensadora, né? Eu não sou uma filósofa, eu sou uma simples leiga que vê as coisas acontecendo. Não é uma coisa difícil de entender, né? As pessoas pegando comunhão na mão, muitas botam no bolso e saem andando, né, gente? A gente precisa ter o amor e a reverência com o Santo Sacramento. Aí as pessoas diziam assim, mas Karina, esse concílio Vaticano II foi um concílio bom. Os padres que não souberam reger a orquestra direitinho. É mentira. Isso é conversa para boi dormir. Porque se os documentos forem certos, se os documentos não tivessem duplicidade, dualidade, não deixassem brechas, a gente não estaria nessa situação. Ninguém aqui é otário. Hoje, né, sabendo dessa notícia dos nossos irmãos tradicionalistas na paróquia lá da Carolina do Norte, dá sabe, um chacoalhão na gente, porque a gente fica sem pensar o que vai acontecer com a gente, né? E às vezes eu vejo muito vídeo no Brasil, sabe, de muita gente que diz assim, sabe, os tradicionalistas, eles não querem guerra com ninguém, né? Eles não querem. Eles querem só a missa deles, eles querem só a missa tridentina, assistir a missa dele, dê a missa para eles. É mentira. A gente não quer só a missa tridentina, a gente quer o que nos roubaram. Nós queremos a Igreja Católica de volta. Nós queremos tudo. Nós não queremos só a missa tridentina, porque se a gente for querer só a missa tridentina, a gente vai viver de migalha. Como agora os tradicionalistas lá na Carolina do Norte estão vivendo. Chega disso. A gente sabe que não dá certo esse Concílio Vaticano II. A gente está vendo a demolição, a destruição da Igreja Católica. A gente quer tudo de volta que nos roubaram. A gente quer entrar nas igrejas e sentir aquela vontade de estar na igreja. Hoje em dia a gente entra nessas igrejas, parece um hospital. Tem igreja que tiraram até as imagens. Não estou dizendo, tiraram as cruzes. A gente quer tudo o que era nosso, que nos foi roubado. A gente está aqui não é só pela missa tradicional. A gente está aqui porque a gente quer a Igreja Católica de volta. Entendeu o que é o movimento? Realmente, do tradicionalista, é esse. Nós queremos tudo de volta. Tudo que foi nos roubado. É isso que a gente quer. Chega dessa esculhambação. Chega dessa sinodalidade. Chega de dizer que judeu não precisa se converter. Que a arca velha era suficiente. Que todas as religiões levam a Deus. Que tem a missa da Pachamama e tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Não tá. Chega dessa linguagem de ponte, de diálogo, de unidade, de fraternidade, de liberdade, de pastoral, Chega disso, nós queremos saber de palavras católicas que aprendemos nos catecismos da vida. Nós queremos falar sobre conversão, sobre sacramento, sobre pecado, sobre inferno, sobre purgatório, sobre céu, sobre arrependimento, sobre justiça, sobre batismo, sobre conversão. É isso que a gente quer falar. É isso que a gente quer ver os padres falando. É isso que a gente quer ver o Papa falando. A gente quer um Papa católico. Olha, nunca foi fácil antes do Concílio Vaticano II. Ninguém está dizendo que antes nós vivíamos no mar de rosas. Não, não é verdade. Nós não vivíamos. Mas agora está muito mais difícil. Porque agora não tem mais nem catolicidade, não tem mais nem
respeito ao magistério, aos sacramentos. Eles reinventaram tudo, né? Dizer para os católicos que vão fazer um puxadinho na igreja protestante, porque os católicos não são católicos suficientes para assistir à missa na igreja católica deles. Onde é que nós chegamos? O que é isso, minha gente? E a gente vai aceitar isso tudo assim, sem reclamar, sem dizer nada? Temos que parar de doar nessas paróquias. Temos que fazer vídeo, porque o Papa, ele é bem conectado na internet. E fazer um movimento. E sacudir isso, porque não dá mais. Essas mentiras mentais que nos colocaram por anos e anos de que o Concílio Vaticano II e o que acontece na igreja não tem nenhum problema, a gente foi engolindo até com respeito ao clero, para não, né, deixar os padres chateados pelo respeito que a gente tem à hierarquia, né? Então a gente vai respeitando, a gente respeita, mas não é respeitado, né? Nós não somos respeitados. Não seremos ouvidos, nós não somos ouvidos. É muito difícil. E aqui fica o meu desabafo dessa semana. Já temos aí vários dias, semanas, que o Papa Leão, né, tomou posse, e ainda não vimos ele falar de absolutamente nenhum erro do Francisco. Não corrigiu absolutamente nada. Tô mentindo? Alguém aí ouviu? Porque eu não ouvi. A única coisa que eu ouvi foi quando ele falou do documento de Abu Dhabi, né? Aquele documento que fala que todas as religiões levam a Deus, né? Mais ou menos essa parte principal. Que ele falou que era um grande documento do Francisco, era um grande legado que o Francisco tinha deixado. Quer dizer, as pessoas achavam que ele ia corrigir pelo menos esse documento. Mas nem esse. Ele já falou várias vezes essa semana que o Francisco estava no céu, já canonizou o Francisco. E mais, para terminar. Escuta bem. Ele disse hoje, não sei se foi hoje ou foi ontem, que ele deixou assim, ele foi bem singelo no que ele estava falando, né? Mas ele deu a entender que tinha uma conexão muito grande, uma ligação muito grande com Francisco. Já foi descoberto que antes do Francisco morrer, por vários meses, ele esteve em contato direto 2 horas por semana, acho que durante todo sábado, na casa de Santa Marta, com o Francisco. A pergunta que não quer calar. Será que ele estava, né? Ele e o Francisco. Porque o Francisco colocou para mais de 100 cardeais lá dentro, né? Então, será que já estava tudo conectado, tudo, né, agilizado para ele ser o escolhido, né, o Francisco 2.0 e seguir com a agenda, né? Porque, como explicar, né? Braço direito dele, todo final de semana, Francisco morreu, ele é o Papa, Francisco já está no céu, o documento de Abu Dhabi foi um documento bom, quer dizer, os erros ainda não foram corrigidos. Para resumir, meus amigos, o que eu tenho para dizer é o mais do mesmo, né? Sinodalidade, Francisco 2.0 na veia. Esse Papa, cada dia que passa, diz mais a que veio. Missas canceladas. Nada de novo, mais do mesmo. Rezemos, façamos os nossos jejuns. Quem pode continuar indo para a sua missa tradicional, que continue. E um dia de cada vez. Agora aqui a gente vai continuar denunciando o erro e
E a gente não vai dar chance para essa gente continuar fazendo o que eles querem sem a gente botar a boca no trombone, sabe? Pode ser que nada resolva, mas ninguém sabe. Pelo menos a gente faz o que a nossa consciência manda. Cada um faz o que pode, como pode. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.